Olá pessoal, eu sou a Nina, sou militante do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular, e pela consulta eu construo a Frente Popular de Mulheres do Alto Sertão da Bahia. E nessa série de vídeos aqui sobre a violência contra as mulheres, eu fiquei na responsabilidade de abrir esse debate com o tema o que é a violência contra as mulheres, e a gente vai falar um pouquinho aqui de como é que essa violência se organiza, se estrutura, a quem ela serve. Então vai ser mais ou menos isso, de uma maneira mais em síntese mesmo, porque não tem como aprofundar muito devido ao tempo. A gente pensou na metodologia de vídeos curtos para não ser muito cansativo e a gente conseguir contemplar o debate. Então, eu sempre gosto de começar, quando a gente está discutindo esse tema, de desmistificar a ideia que a sociedade tem de que a violência contra as mulheres ela só é imposta a partir dos homens, né? A partir ali da violência física do pai, do marido, do irmão. A gente tem outras formas de violência contra as mulheres muito mais estruturais e organizadas do que essa, né? Claro que essa é uma violência, a gente vai falar um pouco também, mas é preciso que a gente entenda que a violência contra as mulheres na nossa sociedade ela é estrutural. E ela é estrutural porque ela estrutura a nossa sociedade a partir do imbricamento entre patriarcado e capitalismo. Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro, a gente precisa compreender o que é o patriarcado. Entende-se como tal um sistema social baseado numa cultura e numa estrutura que privilegia os homens, dando-lhes poder em detrimento das mulheres, sobretudo os homens brancos, heterossexuais e cisgêneros. Então, esse sistema social chamado patriarcado, ele tem como pilares fundamentais a violência e a ideologia. Então, sem a violência e a ideologia, o patriarcado não tem como existir. E é o patriarcado, junto com o racismo, que dá sustentação ao capitalismo, que é o nosso sistema de produção dominante. Então, sem o patriarcado, não tem como o capitalismo existir, e a gente vai ver um pouco melhor sobre isso também. A gente entende isso a partir do momento em que a gente analisa a vida material das mulheres no nosso tempo histórico. E é a partir disso que a gente vai enxergar as contradições que essas mulheres estão inseridas e, consequentemente, as violências que vêm a partir delas. Então, para que a gente consiga fazer uma análise dessas contradições e dessas violências que vêm delas, a gente precisa analisar, a partir dessa vida material, a primeira contradição que as mulheres estão inseridas, que vem do modo de produção. Então, o modo de produção é um dos elementos principais para a gente entender uma das principais violências na vida das mulheres. Então, o modo de produção capitalista, ele é uma forma organizada e estruturada de violentar as mulheres a partir da forma como ela se objetiva nas nossas vidas, que é diferente dos homens, na nossa vida, na vida das mulheres. Essa contradição ela se objetiva a partir da divisão sexual do trabalho. Essa divisão sexual do trabalho, ela foi construída historicamente e socialmente, relegando a mulher ao âmbito privado e colocando o homem no âmbito público, que é o âmbito da política, o âmbito do trabalho remunerado, e o âmbito privado das mulheres é o âmbito doméstico, o âmbito do lar, da casa. Então, dentro dessa divisão sexual do trabalho baseada pelo gênero, o público ao homem e o privado às mulheres, a gente tem o trabalho reprodutivo, que também é uma forma de violência na vida das mulheres, porque esse trabalho reprodutivo, ele é feito, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, somente pelas mulheres, como se fosse algo natural, algo biológico. Esse trabalho reprodutivo que é feito dentro do ambiente privado, que é o ambiente doméstico, é o trabalho da limpeza da casa, do cuidado com os filhos, com o marido, com os idosos, a feitura da comida, a lavagem da roupa, enfim, tudo isso que está ali dentro daquele trabalho do lar, que não é remunerado, não é nem sequer reconhecido como trabalho e é totalmente invisibilizado.
Esse trabalho parece que é só o trabalho de cuidado, só o trabalho de limpeza da casa, do cuidado com os filhos, mas na verdade o trabalho reprodutivo, ele é um pilar fundamental para a produção capitalista, porque é esse trabalho que as mulheres exercem no âmbito doméstico, que repõe a mão de obra todos os dias, né? Então o homem, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar bem descansado, para que ele consiga voltar ao ambiente de trabalho no outro dia para vender sua força de trabalho. Então, esse trabalho reprodutivo feito pelas mulheres é fundamental para a acumulação de riqueza no capitalismo, porque os homens precisam estar em condições objetivas e subjetivas para serem explorados, e são as mulheres no trabalho reprodutivo que garantem isso. Então, esse trabalho reprodutivo ele é essencial na produção capitalista e, consequentemente, na acumulação de riquezas do capitalismo e para o próprio capitalismo. O que acontece às vezes, hoje em dia muito mais, isso é muito mais comum, é as mulheres conseguirem subverter essa ordem e ir para os espaços públicos, né? Até o espaço da política, muito mais difícil do que os homens, mas a gente já tem. E o trabalho remunerado. O que acontece é que as mulheres elas sofrem uma segunda violência, porque quando elas vão para o trabalho remunerado, elas retornam para o âmbito doméstico e precisam exercer esse trabalho reprodutivo também, né? Então, principalmente as mulheres negras, elas saem de casa para ir trabalhar fora, às vezes até indo fazer o trabalho reprodutivo de uma mulher branca, o trabalho de cuidado de uma mulher branca, mas quando ela retorna, ela precisa exercer esse trabalho na sua casa, né? Ela deixa a sua casa e o seu filho para ir cuidar da casa da mulher branca e do filho da mulher branca, mas quando ela retorna, esses trabalhos continuam para elas, porque mesmo quando tem ali a mulher e o homem trabalhando fora, na maioria das vezes, quando retorna para o âmbito doméstico, esse trabalho fica para as mulheres, porque foi naturalizado como um trabalho biológico das mulheres. Então, elas se colocam numa jornada de dupla ou até tripla jornada de trabalho, o que causa aí uma segunda violência, uma terceira violência, que ter que fazer esse trabalho reprodutivo sozinha, né? Mesmo tendo passado pelo trabalho remunerado o dia todo. Então, uma outra forma de violência, além dessa do modo de produção, que é essencial para o capitalismo, né? Então o trabalho reprodutivo feminino é essencial para o capitalismo, isso precisa ficar bem enfatizado, é a violência que é imposta pelo próprio Estado. Então o Estado ele também violenta as mulheres, na medida em que nega direitos básicos a nós, né, como uma educação de qualidade, mas não só de qualidade, uma educação antissexista, antirracista, anti-LGBTfóbica, quando nega pra gente um serviço de atendimento especializado para as mulheres, né, para que as mulheres não sofram, por exemplo, violência obstétrica, que os números são alarmantes, quando nos nega leis e políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, que nos coloque na arena política também. Então, o Estado, ele nos violenta de diversas formas, mas também a partir do momento em que ele institucionaliza o patriarcado nas suas instituições, como, por exemplo, nas escolas, na própria polícia, né? Então, fazendo um imbricamento sobre essas duas questões, a ausência a ausência dos nossos direitos e também a institucionalização do patriarcado, a gente chega, por exemplo, a um exemplo muito comum, que é a ausência de órgãos especializados ao combate à violência contra as mulheres. Então, muitas mulheres, por exemplo, quando são violentadas, não tem uma delegacia especializada a esse atendimento, como, por exemplo, as DEANs, que é a delegacia especializada no atendimento às mulheres. Então, essas delegacias, elas ficam ausentes e as mulheres precisam recorrer a uma delegacia comum e ela vai se deparar ali com profissionais que não são especializados, que vão legitimar esse violentador, esse agressor, vão culpabilizar a vítima pela roupa que ela estava vestindo, pelo horário que ela estava na rua, por como ela se comporta ali no âmbito doméstico. Então o marido pode bater mesmo. Então a gente se depara muitas vezes com profissionais que pensam assim porque não tem preparação para atender essas mulheres. Então sofrem uma segunda violência quando vão denunciar algum tipo de violência que foi cometida por algum homem, né? E a terceira via, que é essa violência que a gente está mais acostumado, que é a do homem
do companheiro, né, que violenta, do pai que agride, do irmão ou do desconhecido que estupra, né, que isso tudo está dentro de uma relação de poder que também foi construída historicamente a partir do patriarcado, de entendimento dos homens de que esse corpo feminino é um corpo de propriedade do homem, que por ele ter essa relação de poder dentro do patriarcado, ele pode fazer com o corpo feminino o que ele quiser, né? Então, inclusive violentar. E isso parte de uma pedagogia da violência que foi instituída através do patriarcado e que só vai ser combatida quando a gente conseguir combater o patriarcado. Mas quando a gente entende que o patriarcado ele sustenta esse sistema de produção capitalista, a gente também consegue compreender que essas violências, né, essas questões que atingem a vida das mulheres também só vão ser superadas com a superação desse sistema dominante que é o sistema capitalista. Então, é mais ou menos isso, assim, nesse tempo. E mais pra frente a gente vai ver alguns outros vídeos, né, que versam sobre a importância de políticas públicas na superação da violência, o papel do próprio feminismo popular, né, enquanto uma ferramenta de luta para a superação dessas violências também, que ajudam ali a organizar e auto-organizar as mulheres em prol dessa luta, né, que é o fim da violência contra as mulheres, mas também o fim do patriarcado. E eu convido vocês a acompanharem para a gente fazer também esses apontamentos de como superar essa violência, como transformar a nossa sociedade com homens e mulheres novos e novas, num modelo de sociedade também novo, que finde essas opressões de gênero, mas também de classe e de raça. Então eu convido vocês a continuarem com a gente e por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.